Olá, eu sou o professor Wilson Santos e a gente está dando continuidade ao trabalho de física, física essa que é voltada para as provas de vestibular e em especial para a prova do Enem. E você hoje vai acompanhar comigo a parte da física que estuda os fluidos. São estes basicamente líquidos e gases. E a gente vai tratar uma parte importante dessa análise dos fluidos, que são os fluidos em equilíbrio, ora equilíbrio estático, ora equilíbrio dinâmico. No caso da prova do Enem, o que é mais comum é tratarmos da parte do equilíbrio estático, então a gente entra no mundo da hidrostática. A parte da hidrostática, essencialmente, lida, portanto, com fluidos em equilíbrio estático, fluidos em repouso. E o nome hidrostática vem da ideia de que no início se lidava mais com a água na concepção desses estudos, e portanto ficou hidrostática, mas vale ressaltar que a gente pode discutir qualquer dos fluidos. Bacana? O que deve ser estudado, principalmente com foco no Enem? A gente tem essencialmente algumas propriedades da hidrostática, alguns conceitos fundamentais que a gente não pode deixar de se deter com mais atenção. São esses conceitos: a densidade, a pressão hidrostática, a pressão atmosférica, o teorema de Stevin, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Todas elas foram tratadas ao longo das provas do Enem. Aqui tem no slide uma figura ilustrativa, daquele lago chamado Mar Morto, que tem uma quantidade de sal tão grande que faz com que os corpos boiem com mais facilidade. Fiquem, portanto, boiando sobre esse lago, sobre o Mar Morto. Então vamos lá, a gente vai começar a brincar, portanto, com um dos conceitos fundamentais, que é o conceito de densidade. Vamos analisar então a definição de densidade e a partir daí fazer alguns exemplos que possam esclarecer melhor esse conceito. Essencialmente, densidade de um corpo é dada pela razão que representa a massa sobre o volume ocupado por esse corpo. Então, quando a gente divide a massa que representa esse corpo pelo volume que ele ocupa, a gente tem o conceito de densidade. Essa densidade pode lidar com a substância, com o fluido ou com o corpo. Quando se trata da substância ou de um fluido, a gente costuma tratá-la como massa específica. Mas quando a gente lida com o corpo, é mais comum tratar como densidade ou densidade volumétrica, porque lida com a distribuição da massa em seu volume. Então, essa razão da massa pelo volume. Qual é a unidade que a gente vai utilizar para densidade? A massa no Sistema Internacional de Unidades é visto em quilograma, enquanto que o volume no Sistema Internacional de Unidades é um múltiplo do metro e, portanto, será dado em metro cúbico. Logo, a unidade no Sistema Internacional é o quilograma por metro cúbico. E essa é a unidade mais usual no Enem também. Falando em unidades usuais, é comum a gente ter outras unidades associadas, como, por exemplo, o submúltiplo ou os submúltiplos do quilograma e também o submúltiplo ou os submúltiplos do metro cúbico. No caso mais comum, usualmente falando, a gente costuma usar a densidade também na unidade de grama por centímetro cúbico. E a relação de conversão, olhem na tela, é simplesmente 1 grama representa a milésima parte do quilograma e 1 centímetro cúbico representa a milionésima parte do metro cúbico. Então, quando a gente divide 10 a menos 3 por 10 a menos 6, a gente encontra o resultado 10 à terceira, 10 ao cubo, e, portanto, 1000. Logo, 1 grama por centímetro cúbico representa 1000 quilogramas por metro cúbico. E que isso se representa na prática? É como se eu pegasse uma caixa de 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento, uma caixa, portanto, de 1 metro cúbico, e nela eu colocasse uma massa de 1 tonelada. 1 tonelada distribuída em 1 metro cúbico representa para a gente o equivalente a 1 grama distribuído em 1 centímetro cúbico. São relações equivalentes. Agora eu queria dar uma observada aí num conceito prático da coisa. Nosso curso, no Pensar, sempre tem essa proposta da gente tentar enxergar isso de maneira prática. Aqui na tela tem uma figura ilustrando aí ovos dentro de um recipiente com um líquido, nesse caso é água, e a gente vai fazer essa experiência mostrando para você como é que funciona essa situação prática. Então, nesse caso, a gente vai representar aqui, na prática, acompanha comigo o experimento prático aí. Nós temos um becker com uma quantidade de água
E agora a gente vai representar o experimento mostrando que corpos diferentes podem até ter volumes equivalentes. Observem comigo aqui, ó. Aqui nós temos dois corpos de praticamente o mesmo volume, mas evidentemente eles têm a particularidade de terem massas diferentes. Nesse caso a gente pode observar que esse corpo branco ele não afunda na água. Por que ele não afunda na água? Porque a densidade do líquido é maior do que a densidade do corpo. Como o corpo tem uma densidade menor que a do líquido, ele acaba ficando flutuante, né? Ele flutua na água, ele não afunda. Por mais que eu tente, ó, ele volta, ele não afunda. Muito bem. No entanto, quando a gente pega um outro corpo aqui, um ovo mesmo, ó, ele não está cozido, é um ovo normal, tá? De galinha, e a gente vai fazer a imersão desse ovo aqui no becker. E a gente observa que ele afunda. Nesse caso, significa dizer que a densidade do ovo é maior que a densidade do líquido e, portanto, maior que a densidade da água. Nesse caso, a gente tem um truque interessante para mostrar como no slide o ovo pode ficar com uma densidade equivalente à da água ou até mesmo menor do que a da água. Basta que a água não seja uma água pura. Eu posso usar um soluto, nesse caso eu vou usar o cloreto de sódio ou sal de cozinha para representar a diluição na água e aumentar a sua densidade. No caso aí, a densidade do ovo vai ficar menor do que a densidade da água. A ideia que a gente tem é essa. Então vamos começar a fazer a experiência. Vamos colocar aqui uma porção de sal na água. Vejam que o sal está sendo diluído na água. À medida que a gente continua a colocar uma certa quantidade de sal, a gente vai observando que o ovo agora, ó, já está se deslocando. Vamos colocar um pouquinho mais de sal. Claro, ela já está turva, né? Mas já dá para a gente observar que houve uma modificação da posição do ovo na água. Vamos observar o que acontece aqui, ó. Tentar diluir um pouquinho mais. Muito bem. Vou colocar um pouquinho mais para ficar parecido com o lago lá que a gente representou, o Mar Morto, né? O que acontece aqui, ó? À medida que a gente vai aumentando a densidade da água, a densidade do ovo não está sendo alterada, até que vai ocorrer o equilíbrio entre as duas densidades, e a partir do equilíbrio, quando o líquido ficar mais denso do que o ovo, a densidade do líquido ficar maior que a do ovo, o ovo vai, portanto, flutuar. É o que está acontecendo agora. O ovo, portanto, vai se deslocar e vai flutuar. Agora a gente observa que o ovo já não está mais ocupando o fundo, ó, tá, do recipiente. Ele está flutuando. Vejam bem aqui, ó, ele está flutuando. Bacana? Então, claro, a água está bastante turva, mas eu imagino que vocês consigam enxergar plenamente que o ovo ele flutua na água. É o que acontece no Mar Morto quando a gente tenta submergir, e o Mar Morto apresenta uma maior dificuldade nessa submersão porque a densidade da água do Mar Morto é extremamente elevada e, portanto, a gente acaba boiando. Espero que tenham acompanhado a experiência, mostrando, portanto, que há um equilíbrio entre as densidades, ou que o ovo acaba sendo menos denso do que a água com uma quantidade significativa de soluto, nesse caso, de sal. Ok? Agora que a gente observou o experimento, eu gostaria de voltar para o slide e acompanhar a sequência de informações aqui do texto, um pouco mais sobre densidade. A densidade, como eu falei, pode ser tratada como massa específica. Em que ocasião que a gente trata a densidade como massa específica? Quando a gente lida com corpos homogêneos, a gente está tratando equivalentemente de densidade ou de massa específica. No frigir dos ovos, é importante a gente ressaltar que, lidando com fluidos, né, lida com a água, por exemplo, com óleo, com algum outro fluido, a gente também está tratando de forma equivalente densidade como massa específica. Portanto, na hidrostática é comum que apresentemos a definição de densidade equivalentemente à massa específica, que nesse caso simplesmente será a massa dividida pelo volume ocupado pelo corpo homogêneo ou pelo fluido. No entanto, quando a gente observa massa específica, a gente costuma observar a notação, ao invés da letra D, a gente utiliza a letra Mi como sendo massa sobre volume, ou ainda a letra Rho como sendo massa sobre volume. Então essas são as notações que podem aparecer nas provas. Bacana?
Então, seguindo aqui, ó, a gente vai observar que uma situação muito comum é a ideia de volume ocupado pela massa, né? Por exemplo, se a gente diz o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Evidentemente, a massa representa a relação do peso, porque nós sabemos bem que peso é o produto da massa pela gravidade local. Se o peso é o produto da massa pela gravidade, não é isso? E nós sabemos que a massa em questão é 1 quilo e a gravidade é a gravidade local, tanto faz analisarmos 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo. Então, o equilíbrio ocorre, como na tela está mostrando, uma balança de pratos equilibrado. A massa é a mesma, portanto o peso é o mesmo. O peso de 1 quilo de algodão é o peso de 1 quilo de chumbo. Mas o que se difere então? A densidade. A densidade é uma característica que relaciona a massa distribuída no volume. E, portanto, claro, nós sabemos disso, o volume ocupado por 1 quilo de algodão é muito maior do que o volume ocupado por 1 quilo de chumbo. E, portanto, as densidades sendo diferentes para massas iguais, naturalmente teremos volumes diferentes. Vamos acrescentar mais algumas informações, como, por exemplo, a relação das substâncias que a gente costuma ver no dia a dia das questões e suas respectivas massas específicas em grama por centímetro cúbico. No caso da água, a massa específica da água à temperatura normal é da ordem de 1 grama por centímetro cúbico. No caso do gelo, a massa específica é da ordem de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Significa dizer que o gelo é menos denso do que a água. Apesar de ser a mesma substância, como está em estrutura cristalina diferente, quer dizer, o gelo está no estado sólido, ele acaba ocupando, graças às pontes de hidrogênio, ele acaba ocupando um volume maior e, portanto, representa uma densidade menor. Se a densidade do gelo é menor do que a da água, quando a gente coloca o gelo sobre a água, ele acaba imergindo, ele acaba ficando acima do nível da água, ou seja, a camada de gelo sempre fica na parte da superfície, né? A camada do gelo sempre vai ficar flutuante com relação ao restante da água. Muito bem. Do mesmo modo, o álcool. Quando a gente coloca álcool e água juntos, depois de um tempo, o álcool acaba ocupando uma posição diferente com relação à água. Da mesma maneira, quando a gente pensa em colocar ferro com água, evidentemente o ferro tem quase 8 vezes a densidade da água e, portanto, o ferro vai submergir, vai afundar. Isso acontece com o chumbo, que tem mais de 11 vezes a densidade da água, e também o mercúrio, que dentro dos líquidos na temperatura ambiente, né, o mercúrio é ótimo, porque ele ocupa aí um espaço pequeno para uma massa grande. Então ele tem uma densidade muito grande, da ordem de quase 14 vezes a densidade da água, e ele está na temperatura ambiente em estado líquido. Isso é muito bacana para certos experimentos. Então observem que as densidades ou as massas específicas dessas substâncias variam conforme a característica da substância, não é isso? Vamos agora dar uma pequena observada em um experimento bastante simples que a gente conhece bem, que é a relação entre a água e o óleo. Aqui a gente vai colocar uma porção de água, né, ó, numa proveta, e nessa proveta eu estou colocando aqui uma porção de água de mais ou menos 100 mililitros, né, 100 centímetros cúbicos, e agora eu vou colocar uma porção de óleo de soja, o óleo de cozinha que a gente costuma usar, né? O óleo, no caso, tem uma densidade menor do que a água. Então, quando a gente coloca os dois líquidos, a gente observa uma situação bifásica. Significa dizer que vai existir aí duas fases claras para a gente, né? Então não tem uma estrutura homogênea, uma distribuição homogênea. O óleo se destacou na parte superior e a água na parte inferior, o que mostra naturalmente que o óleo é menos denso do que a água. É assim, claramente no experimento, o óleo fica na parte superior e a água na parte inferior, sendo, portanto, o óleo menos denso do que a água, ok? Agora que nós observamos a relação da densidade do óleo em relação à água, observamos que o óleo menos denso que a água ocupou a posição de cima, né, do fluido, ocupou a parte de cima, não afundou, enquanto que a água ficou na parte mais profunda. A gente segue no próximo vídeo fazendo aí um experimento que o Enem trouxe em 2009
acerca desse assunto de densidade. Então acompanha o próximo vídeo. Deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.